Nos primeiros 7 meses deste ano, Ponta Grossa teve um saldo positivo na balança comercial de 547 milhões de dólares, 1,750 bilhões de reais. O número é 21,8% superior ao mesmo período de 2015. Vamos conversar agora com o Wellington Barreiros, diretor de Comércio Exterior da CPG, Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa. Quais são os números de importação e exportação de Ponta Grossa nos primeiros 7 meses deste ano em relação a 2015, o mesmo período? Esse ano nós tivemos nos primeiros 7 meses um volume exportado de 770 milhões de dólares e um volume importado de 223 milhões de dólares, resultando aí sim no saldo de 547 milhões. No ano passado, no mesmo período, tivemos exportação de 720 milhões de dólares e uma importação de 271 milhões de dólares. Então, isso representa 7% de crescimento nas exportações e aproximadamente 17% de redução nas importações. Então, números positivos realmente. A balança comercial teve um saldo extremamente positivo porque as importações caíram, creio eu, em virtude da economia nacional e o alto preço do dólar durante uma boa parte desse intervalo de tempo que nós estamos falando. Mas o que nós exportamos tem valor agregado ou foi basicamente soja? Ponta Grossa, ao longo dos anos, tem tido essa característica. Apesar do bom desempenho do agronegócio, a exportação é muito concentrada em produtos básicos, basicamente grãos, um pouco de farelo e óleos vegetais. Realmente o valor agregado tem sido reduzido ao longo do tempo. Neste ano nós tivemos em valor unitário exportado pelo volume, embora o volume em dinheiro, em dólares, seja maior, o valor unitário é 10% menor em relação ao ano passado. Então realmente são produtos mais básicos que houve incremento de exportação. Ou seja, aqueles produtos que mais geram emprego acabaram não tendo o mesmo espaço na exportação que no ano passado. Não, infelizmente, é uma realidade que desde 2014 tem se acentuado no município. O senhor acredita que essa tendência deve ser revertida com a vinda de novas empresas para cá? Sim, seguramente, né? Algumas indústrias que se instalaram mais recentemente têm esse potencial de crescimento de valor agregado nas exportações, mas elas se instalaram basicamente para atender o mercado local. Então o volume, embora seja de valor agregado, o volume não vai compensar o grande crescimento da exportação de produtos básicos. Mesmo assim, é muito dinheiro que está sendo injetado na cidade, porque os números são bem diferentes do saldo da balança comercial do Paraná e do Brasil, não são? As estatísticas a gente tem que tomar cuidado, tem que estratificar um pouco, mas o desempenho de Ponta Grossa é um desempenho, podemos dizer, acima da média nacional. É um desempenho ainda muito positivo. E a tendência daqui para frente, o que o senhor acha que deve acontecer com as exportações, agora que foi definido, pelo menos em parte, o quadro político do Brasil? Veja, as exportações elas estão muito mais relacionadas aos cenários externos, aos grandes consumidores externos, né, os grandes parceiros comerciais, principalmente China, né, que é o nosso grande consumidor, principalmente de soja, e Estados Unidos também, e alguns países da Europa, mas principalmente China. Então nós dependemos muito mais dos compradores externos e do cenário econômico externo mundial do que local. O senhor acredita então que, a princípio, pelo que se demonstra lá fora, nós temos ventos favoráveis soprando a partir de agora, ou seja, também no ano que vem, ou o cenário internacional não é tão favorável assim? Veja, nós temos um processo lento de retomada das grandes economias mundiais, né? Então, mesmo esse processo sendo lento, ele é favorável. E o mundo ele olha muito a perspectiva e principalmente a característica futura dos negócios. E as perspectivas são boas em termos mundiais. Quer dizer, parou de piorar e está tendo uma pequena melhora. Muito obrigado pela entrevista. Nós conversamos com o Wellington Barreiros, que é diretor de Comércio Exterior da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa. Ney Hermann para o Jornal da Cidade.